Existe um motivo pelo qual Gordon Ramsay é tão famoso. Não é só pelos seus gritos, que, não me entenda mal, rendem memes incríveis, nem pelo seu talento, que para um homem com estrelas Michelin suficientes para criar sua própria galáxia, fala por si só. Seu carisma e boa aparência contam muito. Afinal, quem não gosta de um canalha rico e elegante interpretando um testículo carismático na TV? O que você é? Um sanduíche de idiota, mas para chegar à essência de Gordon. Por que esse cara tem mais programas de TV do que estrelas Michelin? Essa referência veio cedo demais. Você deve entender como Gordon usa uma característica muitas vezes ignorada entre os homens. Empatia. Por que você quer se envolver com isso? É uma boa pergunta, de verdade. Há 20 anos a vida me deu uma mão ruim, uma família disfuncional. Meu irmãozinho se tornou viciado em heroína e meu pai se tornou alcoólatra. O que eu faço? Eu fico lá e me junto ao meu irmãozinho? Ou eu me torno alcoólatra junto com meu pai? Veja, Gordon Ramsay é um mestre da manipulação e, especificamente, em formar conexões extremamente pessoais com seus convidados para produzir dramas de alto nível por meio dos realities. Isso não é um maldito jogo pra mim. Essa é a minha vida. Não é uma piada pra mim. Não comece a dizer isso. Não é uma piada. Não é uma piada pra mim. Eu me importo. E quando eu me importo, eu quero estar aqui, porra. Então pare de dizer que eu não me importo. Só pare, por favor. Você não disse isso. E caramba, esse cara tem muitos programas? Tem aqueles que você provavelmente já ouviu falar, como Hell's Kitchen ou Pesadelos na Cozinha. Tem também The Fjord, Hotel Hell, Gordon Ramsay's Home Cooking, Ramsay Behind Bars, Ramsay's Great Escape, Ramsay's Best Restaurant, Ramsay's Ultimate Cookery Course e Gordon Ramsay, Fora do Mapa. Gordon Ramsay realiza uma cirurgia de coração aberto. Ok, esse último eu inventei, mas o resto é real. E para o bem ou para o mal, muitos são sucessos exibidos no mundo todo. Sem contar os 58 restaurantes internacionais de Gordon Ramsay, muitos premiados com várias estrelas e com experiências muito disputadas. E fique ao lado dele e não deixe ele cozinhar uma porra de coisa. E você, abra os olhos e veja o que esse cara está fazendo. Sim, chefe, cala a boca, cala a boca, cala a boca. O que é realmente louco quando você percebe que esse homem é mais famoso por ser totalmente e completamente um babaca com as pessoas. Em que negócio eu estou? Você está ferrando tudo! Não faça isso! Burro! Ele não é conhecido só pelos gritos, no entanto. Assim como o Duas Caras ou o Dr. Jekyll e Sr. Risotto, ele também é infame por sua bondade e humanidade. Quase. Você pode fazer melhor. Eu sei que posso fazer melhor. Você pode fazer melhor. Eu sei que posso fazer melhor. Vire-se e diga. pra ele que ele está pagando o seu Salário. Passo tempo com o Conselho dos Meninos ou Crianças Sem Pai. Celebro todo herói corajoso apoiado pelo Estado que encontro e faço grandes doações para a caridade. Esparidade. Sem contar que ele sozinho transforma negócios falidos em sucessos monstruosos em apenas meia hora toda semana. quero dizer, que vergonha do caralho. Eric, você sabia que eu viria almoçar hoje? Eu não sabia quem você era, nem quando viria. Perguntei, qual é a vez de buscar? Eleva cozinheiros amadores, tornando-os a nova geração de grandes chefes. MasterChef é o sobrevivente dos programas de culinária. Inicialmente, produzido no Reino Unido, entre 1990 e 2001, foi revivido, reiniciado e agora transmite competições em 60 países ao redor do mundo. Para quem não conhece, a premissa é simples. Cozinheiros amadores se reúnem para testar suas habilidades culinárias em uma competição de eliminação pelo título de MasterChef e um prêmio em dinheiro de $250 mil. Muito nervosa porque as tortilhas não saíram exatamente como eu queria. Depois que dezenas de milhares de candidatos são reduzidos a apenas 1.000, eles competem em uma audição televisionada onde apenas 20 serão selecionados para a competição da temporada. O vencedor vai receber o treinamento mais incrível em um dos meus restaurantes. Além disso, em um restaurante meu e em um dos meus restaurantes. Quando a série chegou aos Estados Unidos em 2010, Gordon Ramsay tornou-se um dos 3 jurados principais, junto com Graham Elliott e Joe Bastianichi.
Assim como Shang Tsung em Mortal Kombat, Gordon não só julga a competição, mas às vezes também participa, enfrentando os competidores por suas próprias almas. Ei, Esperem, pessoal, parem o cronômetro. Olhem só. Gordon acha que consegue fazer um prato incrível em uma panela só em 30 minutos. Você está cometendo um erro. Gordon, seu tempo começa agora. Poucos participantes trabalham na indústria alimentícia. A maioria cozinha por hobby, e alguns usaram a série como trampolim para a carreira culinária. Toda temporada apresenta uma série de desafios, caixas misteriosas e competições em equipe que culminam em uma final épica, onde os 3 finalistas se enfrentam em um jantar de 3 pratos, num duelo mortal. O sucesso da série vem de vários fatores. Os agentes de elenco merecem muito crédito por reunir um time de grandes personalidades que eles sabem que vão entregar o drama tão desejado que os reality shows passaram a oferecer. Joe Bastianich resume bem o típico jurado arrogante e convencido, com ego de sommelier pago demais. Não, chefe, eles não fazem isso. Viemos julgar uma competição. Não viemos comer farinha crua. Graham Elliott, juiz central querido pelos fãs, deixou a série após 5 anos por motivos não revelados, ainda debatidos atualmente. Após algumas temporadas fora, ele foi substituído por Aaron Sanchez, que segue como o juiz central mais amigável. Sem contar que, como mexicano-americano, ele traz uma diversidade muito necessária ao programa. Mas então, temos o gordo, o poderoso, Senhor tenha piedade de nós, inacreditável. Ele realmente vai cortar esse frango vendado? O supremo da culinária. O mestre dos mestres cozinheiros, essência do espetáculo. Agora você está... Johnny, acorde! Ele prova o próprio valor na cozinha e desafia seus concorrentes só o suficiente para que saibam que estão na presença de um deus. Como em todo reality show de competição, cada temporada traz vários enredos e reviravoltas. Competidores que talvez não estivessem recebendo atenção, de repente surpreendem com retornos incríveis. Não tem aquele refinamento que eu estou procurando. Parece quase um hambúrguer. Vilões traem e destroem outros competidores. Heróis desconhecidos surgem das cinzas cobertas de canela para se tornarem as lendas das artes culinárias que estavam destinados a ser. Existe uma dor angustiante quando paladinos do garfo e cavaleiros da colher cedem à pressão de assar pela primeira vez. Cada alma está apenas um macarum de distância da vitória ou da derrota. A cobertura americana de cream cheese, parecida com a do bolo de cenoura, era bem doce. doce. É quase enjoativamente doce de um jeito que eu não consigo dar uma segunda mordida, que é a última coisa que você quer sentir ao comer um macarrão, pra ser honesto com você. Por favor, volte. É questão de vida ou morte na cozinha do MasterChef. Isso nos leva à 10ª temporada. Cada temporada de MasterChef tem sua história, mas, para mim, há algo único na grandiosa 10ª temporada da série. Começa de forma relativamente tranquila, do ponto de vista da jornada do herói. Como em todas as temporadas anteriores, centenas de competidores testam suas habilidades em um processo de audição exaustivo até que os 20 melhores são selecionados para a batalha. O processo de audição teve uma grande reviravolta, mas vou deixar isso de lado. Porque, como Gordon Ramsay, sou um babaca arrogante. Como em toda temporada, algumas grandes personalidades logo se tornam favoritas dos fãs. Walter, professor vegetariano, enfrentou adversidades e dificuldades de leitura no começo da vida e agora enfrenta o desafio de ser o único competidor que não pode comer a carne que prepara. Como a maioria das provas fora da confeitaria usa proteína animal, isso o coloca em desvantagem.
E tem o Noah, da Geórgia, que se descreve como um macho alfa, usa jardineira e trabalha no mesmo ritmo leve que faz bilhões. Ele já começa muito agressivo, sugerindo que será um dos competidores mais difíceis de vencer. Se você vai colocar um hambúrguer na nossa frente para disputar um avental, juro por Deus, é melhor que seja um hambúrguer bem original. O oposto de sua personalidade barulhenta é Sherry Mukherjee, uma mulher branca que tenta impressionar a sogra indiana cozinhando comida autêntica, em nível muito acima do esperado pelos jurados. E a mãe dele estava muito preocupada que ele só fosse comer saladas pelo resto da vida. Para agradá-la, aprendi a cozinhar comida indiana. Sua comida é incrível. Um dos competidores mais jovens do programa, Nick DiGiovanni, estudante de Harvard, parece ter saído de um template da Adobe, de homem branco bem-sucedido, até começar a crescer muito ao longo da temporada. O crescimento ocorre com vários personagens, como Fred Chang, que começa a temporada nervoso e em pânico a cada desafio, mas acaba impressionando os jurados várias vezes com suas incríveis performances. Eu, pessoalmente, não consigo parar de comer isso. Senhores, que loucura. Acabou. Sabe, e um dos dilemas em que nos encontramos na maioria das vezes, Fred, é que temos dificuldade em tomar decisões. E acho que isso diz tudo, certo? Oi, Gordon gosta disso. Não há debate. Isso é um sim. Toma essa. E então tem Subba. Apesar de ser constantemente tratado de forma injusta, tanto pelos jurados quanto pelos outros competidores, em situações que vão desde uma irritação justificável até um racismo bem evidente, Subba continua sobrevivendo muito além do que qualquer um poderia imaginar nessa temporada. Meu nome é Subha, sou de Nova York. Toda a minha família está aqui. Minha querida esposa e meus 2 filhos. E minha mãe. Ela veio lá da Índia. O quê? Ele tem dificuldades em todos os desafios em grupo, às vezes por causa de suas próprias travessuras e outras vezes porque a pressão da situação simplesmente o sobrecarrega. Apesar de ser um dos poucos a enfrentar eliminação, até em desafios de grupo vencedor, ele segue surpreendendo os jurados com seus temperos. Acho a comida do sul da Índia ótima, principalmente o tempero picante. Nunca tinha provado repolho com ervilhas antes. Excelente. Obrigado. E esse prato está suba-duba bom. Obrigado. Às vezes, eles criticam a comida dele dizendo que parece grotesca, até provarem. E em certo momento, até dizem que ele é literalmente um Jedi com temperos. Na verdade, isso tem um gosto bem decente. Sim, muito bom. Esse tempero é ótimo. Com o que você temperou? Garam masala, páprica defumada, pimenta caiena, sal e pimenta. Obrigado. Como isso aconteceu? Esse sabor e tempero de algumas coisas são ótimos. É tipo, espera só. Espera até provar com uma taça de vinho. A menos, é claro, que ele esteja adicionando pimenta a uma refeição. Nesse caso, fica picante demais para todo mundo envolvido. Preciso dizer, essa é a sobremesa mais feia que já vi. Está horrível. Mano. Não é só a mais feia, é também uma das sobremesas com o pior gosto. É muito apimentado. Eu meio que... Eu sei, eu fico tipo... Por que a sobremesa tem que ser tão apimentada, sinceramente? Subba está muito boa. Como você fez isso com ela? Ele é tão positivo, otimista e carismático que daria para fazer um vídeo só sobre Subba. Esta temporada acaba focando na batalha final. O confronto entre Dorian Hunter e uma mãe militar tipicamente americana, Sarah Faherty. Sou Doria Hunter, tenho 45 anos e sou de Cartersville, Geórgia. Vamos lá, mamãe. Doria inicia a temporada como uma competidora doce e humilde, sempre impressionada por ter a chance de participar do programa. Para o creme inglês e um sonoro sim. Jesus, o avental. Parabéns, garota. Vamos começar com isso. Muito bem. À medida que os primeiros participantes são eliminados e a competição começa a esquentar, ela rapidamente começa a se destacar dos demais concorrentes ao impressionar os jurados com sua culinária caseira. Enquanto muitos participantes focam cada vez mais em pratos e apresentações estilo Michelin, ela segue consistente até o fim, com receitas caseiras aprimoradas que refletem sua criação e família. Tô muito animada para que vocês provem porque é a minha família no prato. A confiança dela contagia.
Embora muito disso envolva crenças religiosas profundas, é satisfatório ver alguém confiante na qualidade da comida e os jurados confirmando isso. Nunca é chamativo sem conteúdo. Impressiona não só pelo sabor, mas também pelas raízes profundas e pela ligação de cada colherada com quem Dorian é. Enfrentar seus medos, seguir instruções e depois se representar num bolo lindo assim. Obrigado. Visualmente é impressionante. Isso é incrível, cara. Mas então tem a Sarah, a superestrela americana que lidou com situações de alta pressão a vida toda. Entre servir nas Forças Armadas e criar uma família de 3 pessoas ao lado do marido, também militar, ela superou quase todos os desafios em seu caminho. E também... Muitos podem não saber, mas entrei para as Forças Armadas em 2008, viajei pelo mundo como interrogadora do Exército. Passei 1 ano e meio no Afeganistão, na fronteira com o Paquistão. Já estive no Quirguistão, no Kuwait. Quando você se muda tanto, precisa de algo constante. O relatório do Senado detalha... Uma lista de métodos de tortura usados em prisioneiros, afogamento simulado, ameaças sexuais com cabos de vassoura, alimentação retal medicamente desnecessária. Em um caso, um prisioneiro teve toda a sua bandeja de almoço com hummus, macarrão e nozes triturada e administrada por enema. Prisioneiros foram ameaçados com furadeiras elétricas ligadas. Alguns cativos foram privados de sono por até 180 horas, às vezes, com as mãos algemadas acima da cabeça. Supostamente. Quero dizer, o programa deixa claro que ela foi interrogadora militar durante a ocupação ilegal do Afeganistão. Meu coração está disparado porque eu realmente quero me redimir. Eu estou tentando ler o rosto deles, mas eles estão totalmente sem expressão e eu não estou conseguindo nada. E dá para perceber imediatamente porque ela pode ter sido uma verdadeira alfa. Liderando aquele time, você nunca deve subestimá-lo. Aquela mulher é dura na queda. Ela é instantaneamente carismática, bonita e forte, de alguma forma encarnando a perfeição televisiva da loira americana por excelência. Os militares realmente fez um bom trabalho me preparando para isso, porque Gordon definitivamente coloca muita pressão em você. 10ª temporada. Temporada da Salmonella. Ela é uma mulher de carreira bem-sucedida e mãe em tempo integral, forte física e mentalmente, e logo se destaca como uma das competidoras mais duras do programa. Sabe, a adversária a ser batida. E vou ser honesto, eu a odiei desde o começo. É o seguinte, tem aquele sabor de caramelo queimado, mas fica com um leve gosto residual. É meio como aquela acidez e sabor de caramelo que você sente quando toma xarope para tosse. Assim como tenho certeza de que outras pessoas gostaram dela instantaneamente e torceram por ela. Como na maioria dos realities, leva alguns episódios para você começar a se apaixonar pelos personagens e, eventualmente, descobrir por quem vai torcer na competição. É importante jogar seguro e ter reservas, mas os produtores sabem disso, então um elenco bem escolhido inclui figuras excêntricas e os competidores mais escrotos. A temporada segue o padrão esperado dos 10 anos do MasterChef. Competições exaustivas de desafios culinários individuais, vendo o suor se formar e pingar em pratos lindíssimos, enquanto almas são colhidas ao vivo na televisão ao simples movimento de uma colher. Agora a pergunta é, ele te perdoa ou ele vem pra cima de você? Eu espero que ele venha pra cima de mim. De tempos em tempos, a equipe deixa o estúdio para competir em grupo, normalmente com outro chefe famoso ou uma organização local. Às vezes é uma instituição de caridade, outras a NASCAR ou bombeiros locais, que são os verdadeiros heróis em meio ao caos e à falta de sono ao redor. Nos primeiros jogos em equipe, Suba desaba várias vezes, com dificuldade de funcionar mentalmente nesse nível. Cozinho sempre para família e amigos, mas nunca para tanta gente, então estou muito estressado. Só para ser salvo por Sua Majestade das Especiarias de outro mundo. Sejamos sinceros, nunca vamos sair na capa da GQ, certo? Não, chefe. Não, mas os sabores estão lá. À medida que episódio após episódio passa e mais chefes recebem a guilhotina metafórica da eliminação, a verdadeira natureza da temporada começa a tomar forma. É na luta deles que você realmente conhece suas personalidades.
tão bem quanto se pode conhecer alguém após 25 horas juntos. Essa competição é o maior desafio que já enfrentei. Sobremesa, pra mim, é um insulto à França. Buto enfrenta a desvantagem constante por ser vegetariano e precisar cozinhar carne em quase todas as provas de jantar sem conseguir engolir. Quando você comeu carne vermelha pela última vez? 8 anos atrás? De quem você vai depender pra garantir que isso esteja absolutamente perfeito pra mim? Eu tenho que provar. Eu vou colocar na minha boca, cuspir. Enquanto tiver um gosto bom, eu vou ficar feliz. Fred é nada menos que um artista, capaz de criar sobremesas tão requintadas que ele quase merece estar em uma competição completamente separada. Mas ele luta profundamente com ansiedade sob pressão, o que infelizmente acabou sendo sua ruína. Por favor, tire seu avental, Brie. Vá até a varanda no andar de cima e coloque um avental branco. Obrigada. Mande... Bem... E seja uma boa pessoa. E claro, quem não ama suba... Sai daí, porra. O que você está fazendo? Tô saindo. Vem aqui? Sim, chefe, eu tava. O que está fazendo? Ei, vem cá. Vai regar minhas plantas, especialmente a do meio. Você poderia argumentar que Suba sobrevive na série por muito mais tempo do que deveria, considerando o quão terrível ele se sai consistentemente nos desafios em grupo desde o início da competição até os momentos finais. Eu estive em quase todos os desafios de eliminação, mas sobrevivi. Já provei meu valor antes. Vou provar de novo. Não haveria uma 10ª temporada sem ele. Além de ser um dos mais criativos e pouco convencionais na escolha dos pratos, sua bondade é um deleite. Embora haja, obviamente, uma tristeza fabricada para mexer com a dopamina em qualquer momento de eliminação, O prato estava seco e a linguiça foi um desastre. ver Suba pendurar o avental é especialmente doloroso, considerando o que ele trouxe à série. Admiro sua perseverança. É isso que todos devem fazer em qualquer área. Muito obrigado. Isso significa muito pra mim. Masterchef, assim como a própria vida, é aprender a desapegar. A hora de todo mundo chega eventualmente e a gente sempre precisa manter os olhos no prêmio. O que nos traz exatamente ao ponto intermediário da competição. O episódio 13, o da sorte. A maioria dos cozinheiros em programas de TV profissional possui pratos e habilidades que consideram suas marcas registradas. Poucos, porém, dedicam tanto tempo a sobremesas quanto a grelhar bifes. Quando se trata da competição de sobremesas, ela geralmente elimina os mais convencidos e os alfas viram betas ou zetas. Ou você tem uma chance para fazer isso. Se eu deixar cair, acabou. Eu vou para casa. Você pode assar um porco inteiro à perfeição, mas se não souber fazer camadas de massa filo, estará tão morto quanto o próprio porco que você queria que tivesse te salvado. E foi nessa meritocracia coberta de glacê que eu realmente passei a amar Dorian. Ele mostra uma combinação tão bonita de orgulho e humildade juntos. Nos trouxe uma entrada incrível, junto com o que parece ser uma sobremesa deliciosa. Fale sobre isso. A sobremesa é um pudim de pão de chocolate estilo turtle, então é realmente muito rico. Deve ser realmente muito rico. Essa é uma sobremesa para comer com as duas mãos. Dorian. Meu Deus, obrigado. Joe Bastianich é tão arrogante quanto Gordon Ramsay, mas diferente dele, não grita nem cozinha com os participantes na série. Afinal, ele é dono de restaurante, ou seja, um babaca rico. E o programa parece ser tanto um veículo para sua ostentação quanto um trabalho. Então, acredite em mim quando eu digo que qualquer pessoa da série de quem você gosta está colocando a vida em risco toda vez que Joe levanta sua colher. Até esse momento, no entanto, eu nunca tinha visto ele deixar a colher cair. Acho que vou te dar um elogio do Sul. Você mandou muito bem. Obrigada. Fantástico. Dorian, derrubei minha colher. Sobremesa fantástica. Incrível. E isso selou tudo pra mim. Eu ia apostar tudo. Dane-se. Dorian podia ser eliminado no próximo episódio, mas eu não me importava. Coloquei todas as minhas fichas na mesa e decidi que ia arriscar. Eu vou torcer pelo azarão, a mãe humilde da Geórgia. Dorian era meu campeão, mas estou me adiantando.
Ainda faltam 12 episódios. Enquanto as últimas gotas suculentas de carne saborosa pingam do prato da vida para o lixo do fracasso, uma a uma, a temporada chegou aos seus 3 finalistas, que iriam lutar pelo cobiçado título de vencedor da 10ª temporada do MasterChef. E também $250 000, mais desafios de eliminação em equipe, mais traições e facadas nas costas, mais caixas misteriosas. Até que a temporada foi se aproximando cada vez mais da grande final, com apenas alguns competidores restantes. No penúltimo episódio, toda a equipe viaja para essa Inglaterra, território do Gordon. Pessoalmente, estou nas nuvens. Vamos sair para curtir a cidade mais tarde ou o quê? Não, não vamos. Estamos aqui para trabalhar. Alguns pontos, camarada. Tudo certo, Dorian. Só fazer coisas de britânico por 1 hora. Não me critique, não entendo impérios. A primeira reviravolta é que 2 pessoas seriam eliminadas. Infelizmente, Suba e Sherry foram para Boa Berlinda. Essas eram todas as coisas que eu tinha. Nós ficamos sem vieiras. Sim, tempo. Sim, chefe. Isso era tudo o que tínhamos, chefe. Era isso. Os últimos. Então, para a surpresa de todos, Noah, o macho alfa, mestre da grelha por excelência, também foi eliminado. Noah, você escolheu fazer um risoto, que é o carboidrato mais ingrato, mais difícil e mais dependente do tempo. E você escolheu preparar um lombo de veado, que é a proteína mais difícil e implacável. Um dos 2 te deixou na mão. Deixando o azarão Nick, alguém que todos já tinham descartado como dispensável nos primeiros episódios. Dorian, o claro azarão e herói da história, e Sarah, a torturadora, supostamente. Agora, MasterChef é uma série de televisão extremamente popular. E a Fox sendo a Fox, você sabe que eles querem ordenhar essa teta lucrativa até a última gota que restar no Uber corporativo. Para mais informações sobre isso, basta assistir a qualquer um dos muitos vídeos do Super Eye Patch Wall sobre os Simpsons. Então, quando você finalmente chega ao grande final, já investiu 24 horas da sua vida nesse programa. Você esperou semana após semana pelo lançamento do próximo episódio. Essas não são apenas algumas pessoas competindo em reality shows pelas quais você está torcendo. Eles são membros da sua família parasocial e vivem tanto seus sonhos quanto os seus. Tantas temporadas vão e vêm, e o inevitável jogo de mudar sua torcida entre os participantes restantes vai se desenrolando. Mas na 10ª maldita temporada, meu campeão tinha chegado à grande final. Esse também foi um momento igualmente significativo na minha vida. No fim, eu vou ser a vencedora do MasterChef. E eu não vou deixar essa oportunidade passar. Como ver seu time perder sempre que chega perto da final da Stanley Cup, eu já me preparava para o pior. Claro, Sarah ia ganhar. Era tudo tão previsível. A tradicional dona de casa americana veterana trabalhava duro, seguia regras e era uma concorrente digna, mas Nick, mais jovem, ainda teria várias chances de crescer como chefe. E Dorian era tão genuína quanto a torta de maçã recém-assada que ela servia. Mas como isso não vence competições? Guerreiros venciam. O exército te fortalece, e entrar nessa competição com essa mentalidade me deu uma grande vantagem. Assim começa o final da 10ª temporada em 2 episódios. A batalha de todas as batalhas, o confronto final. Qual culinária vai finalmente prevalecer? Você tem seu marido Charles aqui, seus filhos e sua filha. Charles, bem-vindo de volta, senhor. Alguma palavra final de incentivo? Dorian, vai e faça isso. Deus e sua família estão com você. Nós te amamos. Teste sua força. Teste sua força. E assim começou. Com os 3 competidores dando o seu melhor na luta mais importante de suas vidas. O campeonato tem 3 rodadas, permitindo aos competidores mostrar seus talentos ao preparar uma entrada, prato principal e sobremesa. Apesar de os jurados evitarem revelar muito durante cada degustação, suas reações animadas deixam claro quem os impressionou. Afinal, isso é reality show e as apostas não poderiam ser maiores. Após 2 rodadas, um dos 3 seria eliminado, restando os 2 finalistas para batalhar pela supremacia absoluta.
O primeiro prato pareceu terminar empatado, e cada prato parecia digno de um restaurante de alto padrão. Nick já começa surpreendendo com, não estou brincando, uma interpretação de beer pong em alta gastronomia. Não é algo sobre o qual eu consiga sequer começar a fazer uma piada, porque, sinceramente, é uma maravilha moderna ele ter conseguido traduzir elementos da experiência universitária de um cara em um prato cheio de sabor. O interessante do seu jeito de cozinhar é que parece andar na corda bamba, sem proteção. Preciso eliminar as fírulas e focar no essencial. O caranguejo é o protagonista e está delicioso. Frito perfeitamente, crocante e elegante. Adorei o molho. E a técnica de conseguir que fatias de batata virem esses pequenos e lindos discos de soufflé e ainda fiquem crocantes, isso é impressionante. Dorian sugere uma opção mais segura, vieiras grelhadas com tuile de corned beef. Executado perfeitamente, talvez dando leve vantagem ao Nick se houver, mas nenhum deles conseguiu superar o polvo cozido da Sarah com ragu de chorizo. Vamos falar sobre o polvo. Você pegou um polvo e fritou. O sabor adocicado me lembrou comer lula frita. A boa notícia é que tinha gosto da melhor lula frita que já comi. Sarah era calejada, tanto por supostamente ter transado com pessoas durante a ocupação americana no Afeganistão, quanto pela competição de culinária da qual participou. Como a Karen Kaiju Suprema, moldada com técnicas de interrogatório forçado e a habilidade de falar com qualquer gerente do universo, ao mesmo tempo, ela se aproxima da luta final com precisão a laser. Bom trabalho. Obrigado, chefe. Experimental extremamente difícil e magistralmente elaborado, Sarah mais uma vez não estava poupando ninguém. Vamos para a segunda rodada. Sarah chega com tudo, trazendo um carré de cordeiro com crosta de ervas e um fricassê de legumes ao lado. A princípio, parece ser mais um sucesso para a heroína americana. Mas gastar tanto tempo no cordeiro fez com que Sarah finalmente cometesse um erro crítico indesejado. O que me incomoda é quando você serve um pouco de fricassê de legumes assim. Precisa ser glaceado e finalizado com manteiga de hortelã. Então, eu só gostaria que você tivesse dedicado mais tempo para dominar esses legumes. Dorian agora teve a oportunidade de avançar e se destacar. Ele fez isso. Mais uma vez, pegando um prato caseiro, costela defumada em madeira de macieira com batata e elevando-o a algo realmente espetacular. Não vai ficar chique demais para cima de mim? As pessoas pensam em costelas com sabores profundos, escuros e ricos, e você conseguiu deixar o prato mais leve apostando nas favas e nas ervilhas frescas, e isso é difícil de fazer. Obrigado. Para a final, ela vai além e faz uma apresentação com fumaça para dar um toque especial a um prato que é imediatamente apreciado. Isso está acontecendo? Me pergunto. Será que Dorian realmente pode vencer isso? Então, o Roniverso trouxe uma reviravolta que ninguém poderia prever, com Nick transformando uma noite inteira de estudos em uma verdadeira obra de arte, usando tinta de lula para criar o efeito de respingos. O prato estava tão delicioso quanto criativo. De repente, já não era mais uma disputa entre dois. O vencedor levava tudo. E apenas 2 dos 3 competidores são selecionados para a batalha final. A mais difícil de todas. E enquanto Nick certamente deu trabalho para todo mundo com seu entusiasmo em transformar a experiência universitária em um suculento banquete de prazeres, ele deixou o peixe um pouco cru demais. Erro crítico em qualquer episódio, ainda mais na final. E esse erro fez com que ele pendurasse o avental do MasterChef para sempre. Agora, a luta final poderia começar. Sobremesa. A sombria e açucarada senhora possui um cemitério infinito de competidores que não cresceram à altura do desafio, assim como os próprios doces que esperavam que os coroassem campeões. Mais uma vez, Sarah não estava de brincadeira. Ela manda outro golpe de mestre. Torta de chocolate com ganache de raspas de laranja que parece saída de uma revista Casas que eu não posso comprar. Os jurados concordam que está deliciosa. Então, só falta Dorian apresentar seu último prato. Alguém que durante toda a temporada desafiou as probabilidades ao colocar o amor da família em sua comida. E em seu ato final, Dorian faz exatamente isso. As próprias mãos de sua mãe segurando o prato que pode fazer história no MasterChef.
Você pode nos dar uma ideia sobre a apresentação do prato e o motivo, por favor? Minha mãe faleceu há 2 anos. E essas são as mãos dela. Esse prato é a minha maneira de trazê-la para a cozinha. Tudo bem, Di, vá com calma. Entendi, Dave. Se ela estivesse aqui hoje, ela ficaria tão feliz por eu ter apostado em mim mesma e que, pela primeira vez, eu realmente a ouvi. Na mordida dos jurados. Eles mastigam. Aguardando a decisão dos jurados. Durou 2 minutos e 29 segundos na TV. Pode acreditar, eu estava pronto para jogar uma pia na televisão. Eles aproveitam cada segundo que resta no tempo comercial apropriado, fazendo os competidores ficarem diante do mundo e fingirem que o segundo lugar é uma vitória por si só, quando todo mundo sabe que não é. Só pode haver um vencedor. Isso é Highlander, isso é Esparta, isso é MasterChef. Nos segundos finais, antes do anúncio, tive um momento de total clareza e calma. Aquilo a que alguns devem estar se referindo quando falam em zen ou paz. Eu aceitei o destino. Tudo bem, se isso acontecer como em qualquer outro programa de televisão, Dorian fez o melhor que pôde. E sinceramente, quem em sã consciência poderia imaginar que ela chegaria tão longe contra? Dorian! Fuck. Ela venceu. Ela venceu. Ela conseguiu. A azarona que ninguém esperava derrotou o herói americano. Ela se tornou a primeira mulher negra na história da competição a vencer, com uma família adorável ao seu lado para guiá-la até a vitória. A própria inspiração por trás da comida dela, o amor que ela compartilhava com os outros, derrotou o malvado gigante imperialista que estava em seu caminho. Bom, coisas boas podem acontecer a pessoas boas. Coisas boas acontecem com pessoas boas. Talvez o mundo não seja uma merda completa. Talvez tudo vá ficar bem. Era isso que eu deveria estar pensando. Mas eu não consegui saborear a vitória. Porque, para falar a verdade, eu não conseguia parar de pensar no Maika. Lembra que falei da reviravolta no episódio da audição da temporada? Toda a temporada do programa começa com 20 aventais, mas na 10ª, apenas 19 foram distribuídos assim. Quando os primeiros participantes estavam sendo selecionados por um sistema de aprovação ou reprovação, cada jurado também recebeu a habilidade quase divina de ressuscitar um participante de sua escolha e dar a ele a chance de se redimir em um confronto de todos contra todos entre 3 pessoas. Então, minha resposta é não. Rapazes, acho que vocês dois estão errados. Eu sei como é ter uma paixão capaz de mudar a sua vida, e é por isso que vou te dar isso. Isto é um passe de repescagem. Pela primeira vez nesta competição, Joe, Aaron e eu temos um direito individual de salvar um candidato para usar durante todo o processo de audição. Vou usar meu passe a seu favor. Você tem uma segunda chance para lutar por isso. Quem quer que esses 2 caras deem o passe, você vai enfrentar pela última vaga no maior concurso de culinária do planeta. Está claro? Sim, chefe. E Gordon Ramsay escolheu Maika. Você logo sente empatia por Maika. Ele parece muito ferido, carregando muita bagagem por causa da situação em casa. Ele não tem a aprovação da família para fazer o que está fazendo, então, diferente dos outros participantes que cozinham pelo amor de seus entes queridos, parece que ele cozinha pela rejeição dos seus. Meu pai realmente queria muito que eu fosse pra escola, e eu ter escolhido a culinária realmente partiu o coração dele. Quando contei aos meus pais sobre a audição, meu pai disse que esperava que as fechaduras fossem trocadas quando eu voltasse. Para ele, isso é mais que uma competição, é uma nova chance na vida.
Isso torna as apostas ainda mais altas. Eu não tenho ninguém aqui me apoiando agora, mas faço isso para poder perseguir um sonho que tenho desde que era menino. Diferente dos outros, ele não tem o mesmo nível de habilidades culinárias, mas, meu Deus, como ele rala pra caramba! Ele se aproxima o máximo possível de cada tutorial para absorver o máximo de informações, evoluindo mais rápido do que qualquer outro competidor em um ritmo francamente impressionante. Apesar de quase ser eliminado algumas vezes, ele acaba indo muito além do top 10 e você começa a pensar que pode ser a maior história de azarão desde Among Us. Purê é um dos melhores que já provei. Está bom. Mas tenho que me lembrar de que você tem 19 anos de idade. É incrível ver você produzir uma comida assim. É sofisticado e muito bom. Bom trabalho. Obrigado, Mika. Ver seu amadurecimento enquanto a temporada se aproxima do fim e ele chega mais perto dos 5 finalistas é testemunhar uma trajetória inspiradora de persistência e determinação. Pra mim, isso só prova que mereço estar aqui. Não consigo evitar ter esperança de chegar ao final. E então chega o episódio 21, Dia da Família. Faz todo sentido um programa como o MasterChef ter um Dia da Família como uma prova quando se aproxima da final. Nada melhor para aproximar o público dos participantes do que vê-los recebendo o carinho de mães, pais, irmãs e filhos cujas vidas podem estar mudando. $250 mil transformariam a vida de qualquer pessoa. Todos no programa já gravam há semanas, dormindo pouco e exaustos pelas longas horas e competição constante. Então, como era de se esperar, eles estão tão felizes quanto qualquer um poderia estar ao olhar nos olhos de alguém que amam tanto. Todos, exceto Maika. Seus pais não podem estar aqui. Mas esta noite você não está sozinho, tá bom? Você está com a gente. Você está com a família MasterChef. Lembre-se disso, tá bom? Meu sonho culinário nunca foi realmente visto de forma positiva por ninguém da minha família. Então é difícil. Todo mundo, sabe, está nos braços de suas famílias. E eu estou aqui pela segunda vez sem ninguém do meu lado. Porque ele nunca apareceu. Ele é o único sozinho, enquanto todos ao redor desfrutam de laços familiares. Enquanto isso, ele precisa ser lembrado de que não tem nada disso e ainda competir em uma competição culinária no momento. Seus familiares vão ser como seus anjos da guarda. Vão assistir e apoiar cada passo seu, mantendo você focado lá de cima enquanto vocês cozinham aqui embaixo. Família, por favor. Sinceramente, não sei como você poderia ter resolvido isso. Isolar Maika completamente de participar daquele episódio, isso não seria justo. Não deixar as famílias virem visitar e perder tanta coisa boa e saudável da TV. Minha esposa Stu e eu percebemos quando ele era jovem que de todas as coisas, cozinhar sempre parecia animá-lo mais do que qualquer outra coisa. Seu filho se destacou. Você deve estar muito orgulhoso. Obrigado, é muita gentileza sua. Mas o que eu não superava era o profundo mal-estar que senti quando Gordon Ramsay tentou ser um pai substituto. E ele nunca poderá ser de verdade. Porque no fim das contas, ele é um babaca. Não, porque ele é um chefe incrivelmente rico e famoso que no final das contas não se importa com o elenco dos seus programas, além das gravações dos episódios. Ele não mantém contato com todos os donos de restaurante que choram quando Gordon salva seus negócios. Como poderia? Como já disse, ele tem dezenas de programas com centenas de participantes. Duvido que lembre metade dos nomes do elenco da 3ª temporada de Hell's Kitchen. E quanto a ser paternalista? Bem, isso é uma parte enorme da marca dele. Gordon faz isso em vários programas. No Pesadelo na Cozinha, ele fez os convidados entrarem em um confessionário e o tratarem como figura religiosa. Beleza. Sua consciência é olhar pra dentro e ser honesto consigo mesmo. É isso. Qual é o seu maior medo? Meu destino está nas mãos do John. E isso realmente me assusta. Eu quero muito que isso dê certo. Só que eu não tenho muito com o que trabalhar. É com isso que eu estou lutando. Expor seus maiores medos e fracassos na televisão nacional. Ele é muito bom no que faz. Usar empatia para criar uma conexão com outro ser humano com o objetivo de fazer TV incrivelmente viciante. Querida, eu não sei mais o que dizer. Seu melhor serviço? Sim. Conforme o episódio avançava, só piorava.
Micah continuou desabando, mesmo tentando ser forte, cercado pelo elenco e pelas famílias que torciam por eles. Enquanto ele não conseguia enxergar o fogão por causa das lágrimas, aquilo foi demais para ele. Minha mãe, de verdade. Minha mãe realmente me inspirou a entrar na culinária. Eu realmente gostaria que ela pudesse estar aqui agora. Não posso pensar nisso. Preciso seguir meu caminho e deixá-la orgulhosa de mim. Ele está com dificuldades. Você usa isso para se concentrar e ganhar imunidade hoje ou deixa te afetar? Gordon tentou várias vezes ajudá-lo a evoluir. Ei, você pode não ter nenhum parente próximo aqui. Mas eu te considero como família. Tudo bem. Obrigado, chefe. Isso se tornou um espetáculo tão cruel e triste que, mesmo assim, eu não estava preparado para como isso iria terminar. No seu estado de torpor, Micah não teve tempo suficiente para terminar de cozinhar sua proteína e iria servi-la crua para os chefes. Não há muitas regras rígidas no programa, mas carne crua é praticamente um cartão vermelho instantâneo. Vamos encarar o problema. Não está bom, eis o ponto. Este foi o momento em que Michael foi eliminado do programa da forma mais cruel. Sim, Dorian e Suba e todos os outros que te trouxeram até aqui seguiram em frente e o programa chegou ao seu ápice épico, mas não conseguia me livrar da sensação ruim que essa situação deixou. Isso não foi épico, não eram gladiadores da comida. Não era a Irmandade da Concha, tudo estava simplesmente ferrado. Talvez Gordon Ramsay não seja o nobre Gad ajudando jovens chefes a se tornarem a próxima geração de superestrelas. Talvez ele seja só um babaca abusivo. Cozinhe na hora, porra. Graças ao cara de pau ali. Anda logo, Giovanni. Mas eu não sou o chefe cara de pau. Repete isso. Eu disse, não sou cara de pau. Tá puto? Olha pra mim, porra. Olha nos meus olhos. Eu sou. Você que é, porra. Um exemplo de tudo de errado em trabalhar numa cozinha. Ter um chefe ou gerente que te desvaloriza e acha certo gritar até te fazer chorar. Cru, isso é o quê, porra? Olha a cor disso. Estou te fazendo uma pergunta. Ei, o que é isso? Está cozido demais. E a gente adora isso. A gente adora quando o Gordo fica bravo. Os números dos vídeos de compilação viral dele, gritando com almas pobres e infelizes, provam isso. Em abril de 2018, o chefe J. Candy Lopez Alt escreveu: sempre que falo sobre o comportamento abusivo de Gordon Ramsay, algumas pessoas tentam justificar dizendo que é só uma encenação. Isso não é uma desculpa. Se sua influência negativa vem da sua persona pública, pouco importa seu comportamento na vida privada. Alguns dizem que ele faz isso só para a TV, mas posso garantir que não é verdade. Nos restaurantes em que fiz estágio e que ele administrava, vi o mesmo tipo de abuso verbal e físico. Pessoas, cozinheiros, chefes jogando panelas em cozinheiros por terem passado a comida do ponto, chefes jogando panelas cheias de manteiga marrom fervendo em um cozinheiro porque ele passou do ponto das vieiras. Muitos chefes e donos de restaurantes já criticaram a glamorização do abuso nas cozinhas por Gordon Ramsay, e isso é só a ponta do iceberg. Jessie Glenn, que já foi uma das candidatas ao Grande Prêmio do MasterChef, detalhou sua experiência com os produtores em uma matéria completa para a Salon. Segundo Jessie Glenn, os candidatos devem passar por uma extensa avaliação de personalidade e entrevista com um psiquiatra antes de serem aprovados para a série. Mas não espere receber uma cópia dos resultados. Jessie Glenn afirma que você nunca vê os resultados, pois o teste visa identificar traços dramáticos dos participantes para serem usados em reviravoltas na trama. As condições em realities competitivos são notoriamente horríveis. Os participantes são obrigados a trabalhar horas excepcionalmente longas, com pouco sono, enquanto as equipes de produção acompanham de perto cada movimento deles, esperando que eles desabem. Ela comentou sobre a vida após o MasterChef, relatando crises de choro e depressão ao voltar para casa, e percebeu que não estava sozinha nesses sentimentos. Ela conversou com outros vice-campeões sobre o impacto do programa em todos. Enquanto eu mergulhava cada vez mais na depressão, ao pesquisar sobre isso, descobri histórias cada vez mais sombrias. O chefe Jeff Lapalme, ex-participante do Hell's Kitchen, relata: a ex-participante Marie Porter relata que amigos que fez no programa teriam sofrido assédio físico de jurados e produtores.
Ela disse que essas ações deixaram os participantes deprimidos e suicidas, e que uma participante muito assediada pediu para ser totalmente retirada completamente da edição do programa. O estresse de participar dos programas dele é tão alto que um produtor da segunda temporada de Hell's Kitchen disse ao Mesh que o número de fumantes na equipe dobrou durante a produção. Vários participantes e membros da equipe também desenvolveram alcoolismo. Segundo Tech Moore, os produtores trocavam sal por açúcar para criar drama e provocar Gordon a gritar com os participantes. Os microfones ficam ligados até durante o sono, levando participantes a cantar músicas protegidas, como as da Taylor Swift, para tentar ter privacidade. No fim, pouquíssimas pessoas dormiam, porque isso te colocava em desvantagem na competição. Até mesmo a série principal do Gordon Ramsay, Pesadelos na Cozinha, era um verdadeiro pesadelo. O programa em que Gordon Ramsay transforma negócios fracassados em grandes sucessos da noite para o dia foi, na verdade, um desastre estatístico. Dos 83 restaurantes que apareceram na série, 61 já fecharam 2, mudaram de local e 2 foram vendidos. Acontece que a maioria experimentava um boom inicial por ter um chefe celebridade na cidade, apenas para colapsar logo depois por vários motivos, frequentemente citando que a visão para o novo restaurante simplesmente não era sustentável sem Gordon por perto. Uma porta-voz de Ramsay disse na época: "Você não pede para participar de um programa chamado Pesadelo na Cozinha se o seu restaurante está indo de vento em popa." Por isso, não surpreende que muitos restaurantes visitados por Gordon nesses 10 anos estejam fechados. É uma mentira. É tudo uma mentira. Tudo isso. Nada é real. Nada é bom. É tudo apenas mentiras fabricadas para encobrir um pesadelo abusivo que tritura as pessoas até virarem uma pasta fina para ser servida no meu coxo. Durante a Covid, todos nós começamos a passar mais tempo isolados uns dos outros do que nunca antes. O uso de streaming digital e redes sociais cresceu muito e nossas mentes passaram a pensar de modo programado por algoritmos. Ficávamos mais irritados e assustados, caçando curtidas e cliques, tentando fugir da tristeza, assistindo horas de Tiger King. Os reality shows malucos mostravam um mundo sem máscaras ou limites, com personagens exagerados que contrastavam com a assustadora realidade do planeta. Ao deixarmos nossos cubículos agorafóbicos e voltarmos às ruas, estávamos um pouco diferentes. Quando voltamos a sair de casa e pisamos na grama pela primeira vez, sabíamos que o mundo nunca mais seria completamente o mesmo. Diversos movimentos sociais surgiram e desapareceram, aumentando a sensação de mudança. Eleições trocaram neoliberais pela extrema-direita, a extrema-direita por socialistas e tudo mais que havia entre eles. Estou com você. Todos os últimos vestígios de uma ordem moral digna foram destruídos tão rápido quanto esse cara fez. Em cenas marcadas por sangue e lágrimas, o mundo passou a enxergar o que o Império e seus mecanismos realmente eram. A cada dia, enquanto gritos horripilantes tomavam nossas telas, as mentiras que sustentavam um sistema podre foram expostas ao mundo. O sangue das crianças palestinas manchando todos os aspectos da vida, e à medida que ele inundava, outras realidades sombrias também vinham à tona. O cobalto congolês em nossos celulares. Titânio e minério ucranianos podem ser usados na produção de armas enviadas para Israel ou Arábia Saudita. A crise humanitária no Iêmen, a crise humanitária no Afeganistão, a crise humanitária na Ucrânia, no Haiti, Sudão, Somália, Mianmar. E eles precisam da realidade onipresente das mudanças climáticas.
Como todo mês deste ano quebrou recordes de calor e como em toda outra crise no planeta, parece que aqueles no poder ou com poder sabem o que está acontecendo e preferem bombear petróleo e condenar as futuras gerações. Que se dane tudo. A linha só sobe. A humanidade não vai necessitar de ar, água ou clima que não destrua a vida na Terra. Ela precisa de cotas, precisa garantir a liberdade na mira de uma arma. Ela precisa que os acionistas fiquem satisfeitos. Ela precisa de fusões, precisa de monopólio. Ela precisa de controle. Hoje, no Terrinha Faz Terrinha, aprendemos que o planeta que chamamos de lar está realmente cheio de coisas bobas. E talvez aproveitar um lixo aqui e ali para recarregar a gosma do seu cérebro não seja uma coisa tão ruim assim, afinal. Olá, sou o Terrinha Faz Terrinha e hoje vamos discutir por que as pessoas assistem a porcarias como reality shows e o papel do entretenimento na nossa psicologia. Inúmeros estudos analisam por que as pessoas assistem reality shows e como espectadores experientes lidam com a realidade simulada. Em uma análise sobre o apelo de The Bachelor para os espectadores, Scott Hayden Church e Daniel Montes examinaram uma série de estudos sobre o assunto. O consumo de reality shows é motivado por autoidentificação, inclusão social e a camaradagem entre amigos e colegas de quarto, mesmo que não gostem do programa. As pessoas consomem mídia por diversos motivos, mas, segundo o professor Matthew Grizzard, da Escola de Comunicações da Universidade Estadual de Ohio, um dos principais é a identificação. Nós gostamos de ver personagens que estão passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando. Quanto mais sombrio o conteúdo, como filmes ou programas de terror, mais resilientes ele pode nos tornar na hora de lidar com problemas do mundo real. Isso pode explicar por que é tão chocante ver horrores do mundo real em nossas timelines vindos de outros lugares, ao invés de versões ficcionais. As pessoas acessam a internet por vários motivos, e se for para escapar e essa experiência é destruída pela própria realidade, então a camada de ficção se perde. Então Gordon Ramsay é um babaca manipulador. Para ser sincero, eu também sou. Não apresento competições explorando traumas por audiência, mas estou te manipulando agora com este vídeo. Eu estou editando e escrevendo o roteiro de um jeito específico para tentar te colocar no meu ponto de vista pessoal, mesmo que você tenha assistido a 10ª temporada e saído com uma experiência completamente diferente. Eu estou escolhendo a música entre milhares de canções em um catálogo para intensificar emoções específicas, enquanto te conto uma história que continua borrando a linha entre confissão e crítica. Sério, escuta como essa última parte soa com outra música. Como cada mês deste ano quebrou recordes de calor e como em qualquer outra crise no planeta, parece que quem está no poder ou tem poder sabe o que está acontecendo, mas prefere extrair petróleo e condenar as futuras gerações. Você lembra desse trecho do início? Esses não são os burritos dela, estes são. Eles estavam espetaculares. Eu só queria deixar essa parte do vídeo engraçada, e meu ponto é que todo mundo que produz filme, televisão ou até conteúdo para a internet está tentando transmitir algo para o público. Talvez você ache injusto ser tão duro com a Sarah, pois não há provas de que ela usou técnicas aprimoradas de interrogatório, além de ela ter se esforçado muito na competição. Está claro que ela ama e se inspira na família, assim como eu elogiei no Dorian. Reality show não é real. Todo mundo sabe disso. MasterChef Júnior é tão falso que alguns participantes eram apenas atores mirins. O MasterChef Júnior se apresenta como um programa onde crianças de 8 a 13 anos competem em provas culinárias, pensando rápido e lidando com desafios surpresa dos chefes. Na verdade, essas crianças já sabem o requisito surpresa do desafio semanas antes e a maioria quer ser estrela mirim, não chefe de cozinha. Eles são escolhidos mais pela personalidade do que pelo interesse em culinária. Nathan, por exemplo, já era ator antes do programa e ainda atua. Sob um sistema capitalista, qualquer competição que ofereça um grande prêmio em dinheiro ou uma chance de fama vai atrair centenas de milhares de participantes em busca de um ou de outro. Sabemos que é um lixo manipulado e mesmo assim assistimos.
Assim como sabemos que a indústria da música é extremamente abusiva e ainda assim cantamos junto com as músicas pop quando tocam no nosso carro. Tantas coisas podem ser verdade ao MasterChef, como programa e competição, pode realmente invadir a privacidade e o espaço pessoal, dificultando o descanso, deixando os participantes sem nenhum contato com seus entes queridos do lado de fora e exigindo que enfrentem provas exaustivas. E também pode ser muito divertido. Você levou 27 minutos para fazer esse risoto. Eu fiquei te observando. Senti que, durante esses 27 minutos, você estava tão próximo do seu risoto, quase fazendo amor com ele, você não queria largá-lo. Isso não faz com que seja certo tratar as pessoas dessa forma. Nem significa que você não deva se manifestar contra essa prática. Pode ser verdade que Gordon Ramsay seja um babaca abusivo e manipulador com milhares de participantes e donos de restaurantes, e ao mesmo tempo seja uma fonte de inspiração para milhões de outras pessoas. Porque talvez ele seja uma pessoa e não um santo ou Deus, e seja apenas humano e complexo. Ele teve uma das infâncias mais traumáticas que existem. Ele cresceu com um pai agressivo que descontava sua raiva na família. A mãe dele era espancada e o irmão dele usava drogas. O chefe Ramsay escapou desse ambiente tóxico trabalhando na cozinha. E normalizar que os homens sejam abertos sobre seus traumas, estresse ou ansiedade é realmente algo bonito. Isso não justifica abusos, mas pelo amor de Deus, é saudável apontar essa diferença. Não tem problema ter amado Harry Potter quando era criança, ou Ren e Stimpy, ou qualquer outra coisa criada por pessoas que acabaram se revelando verdadeiros monstros. Talvez você não precise se culpar por gostar de coisas ruins. Às vezes, um pouco de lixo serve apenas para trazer alegria, sem precisar de sentido profundo. Talvez você goste de uma música pop que seus amigos dizem não ser música. Talvez você já tenha visto Troll 2 pela 100ª vez, porque isso te diverte e faz rir. Talvez assistir vídeos do TikTok ou jogar Ocarina of Time pela 5ª vez não seja tempo perdido. Porque, de novo, isso te faz feliz. Quem sou eu para julgar você por gostar de MasterChef, se até fiz um documentário sobre isso? Então, basicamente, sou tipo Jesus. MSNBC, CNN, ABC News, CTV, Global, até mesmo, ouso dizer, a Fox News, todos apresentam uma versão manipulada dos acontecimentos mundiais. Frequentemente, isso não serve só para informar o público sobre fatos atuais. É para normalizar as atrocidades cometidas pelos impérios que eles chamam de lar, porque, no papel, coisas como a Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque ou a limpeza étnica da Palestina não parecem tentativas valentes de garantir democracia e liberdade. Tudo isso me fez lembrar de uma citação do poeta e autor Akala. Eu frequentemente olho para o mundo e simplesmente penso, dane-se, pra quê? Mas eu sei que é assim que querem que a gente se sinta. É por isso que a corrupção é tão escancarada e visível, para desgastar as pessoas que têm a convicção de que as coisas poderiam ser melhores. E aí eu ajo surpreso quando chega a hora de dizer não. Eu quero explicar o que eu disse. Um segundo. Um momento. Para quem não sabe, Bagdá foi o centro intelectual e cultural de matemática, arte e ciência por séculos, há cerca de 1000 anos. Ninguém culpa o Islã por isso. Pessoas negativas que são muçulmanas dizem que é por causa da religião. Mas se você foi pioneiro na matemática e na ciência e levou a álgebra, o violão, o café e os limões para a Europa, não atribuem isso ao fato de ser muçulmano. Bem, as pessoas... Ok. Vou apresentar o ponto de vista oposto. E eles podem ser. A verdade é que nenhum noticiário de geopolítica, guerra ou mudança climática destaca é que ainda temos tempo e recursos para mudar o rumo. Ainda há tempo para consertar o nosso mundo. Quem tem mais capital e poder será o que mais perderá para isso acontecer. Por isso é melhor para eles que você se sinta sem esperança. O mundo pode estar pegando fogo, mas a última coisa que esse incêndio precisa é de mais desespero. Não se sinta mal se não gosta de esportes, muitos também não gostam. Por muito tempo, não liguei para muita coisa e era focado em videogames. Como a final da Stanley Cup se compara ao final mais difícil de Chrono Trigger? Campeonatos mundiais de FIFA? Sabe como é difícil vencer o complexo Aztec no modo Agente 00 em GoldenEye? Mas quando você é arrastado para bons jogos de hóquei com os amigos e entra no clima, percebe a natureza envolvente do espetáculo. Mais forte que cantar o hino nacional.
De repente, você está unido a uma cidade inteira ou até a um país cheio de desconhecidos torcendo por uma causa em comum. Você se sente conectado e como se estivesse influenciando diretamente o jogo que acontece diante dos seus olhos, mesmo que, estatisticamente, você faça muito pouco para afetar o resultado. Você sente cada golpe, cada chute, cada entrada e cai no chão devastado, com uma derrota, como se o mundo inteiro estivesse acabando. Quando, no fim das contas, tudo isso é por algo completamente inventado e trivial. É só um jogo, mas não parece ser só isso. Naquele momento parece que é tudo. Nem todo mundo do Ballmer conseguiria fazer um vídeo longo para tentar dar uma resposta ponderada aos horrores que corporações como a Federação Nacional de Futebol ou o COI impõem ao mundo. Centenas de milhões de dólares investidos em novos estádios, muitas vezes sob calor extremo, além das más condições de trabalho e importação de imigrantes para cumprir prazos. A exploração de cada pessoa, cujo nome nunca será conhecido pela história, que trabalha duro em algum momento para levar toda essa extravagância ao seu final de cair o queixo. Isso não é algo em que você pensa. Naquele momento, tudo o que importa é o jogo, ou a história, ou o triunfo que você sente, que não está apenas testemunhando, mas participando. O mesmo vale hoje para a política no mundo real. Ela virou puro entretenimento e o maior espetáculo da Terra é a eleição americana anual. Ver isso acontecer, principalmente quando é uma disputa para ver quem é o pior velho para o cargo, enquanto o mundo pega fogo, parece ao mesmo tempo participativo e tão distante que acaba sendo uma experiência desconectada. Especialmente quando o seu time perde. Eu sei o que você deve estar pensando. Política não é videogame ou final esportiva, é vida real. Elas podem impactar diretamente as condições de vida e o acesso à saúde das pessoas. Por outro lado, há pessoas que ficam revoltadas só com o conceito de um filme ou videogame conter qualquer coisa relacionada ao que elas veem como política, reality show ou vídeo do YouTube sobre reality show. Elas só querem curtir sem lembrar do mundo real. Política, a arte ou ciência de governar, especialmente o governo de uma entidade política, como uma nação, e a administração e controle de seus assuntos internos e externos. Agora, quando as atividades ou assuntos realizados por um governo dizem respeito à capacidade de ter autonomia corporal para tomar decisões sobre cuidados de saúde, ou se eles policiam atrações e relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, ou ter a liberdade de não ser propriedade de outro ser humano, então simplesmente existir se torna um ato político. Ser uma pessoa negra nos Estados Unidos pode ser algo político todos os dias quando você sai de casa. Ser uma pessoa indígena no Canadá pode significar que você é tratado de forma completamente diferente por empregadores, locatários e pela polícia. Ver personagens gays em um videogame ou em um filme não é doutrinação. Você só está acostumado a ver romances e amores heterossexuais e percebe isso como normal porque é o padrão com o qual você está mais familiarizado. Pessoas heterossexuais não são expostas ao amor entre pessoas bissexuais ou homossexuais e só o percebem em estereótipos fragmentados e clichês que geralmente também são desumanizadores. A interseção entre política e cultura, entre a corte e seus bufões, fica mais difusa quanto mais eles servem aos interesses uns dos outros. Ter mais acesso à cultura, música, poesia e cinema uns dos outros deveria nos fazer sentir mais conectados à experiência humana. No entanto, em vez disso, os algoritmos nos empurram a ficar mais polarizados e com raiva uns dos outros. Escapar para um livro ou filme incrível, ou ouso dizer até mesmo uma temporada inteira de um reality show de culinária, pode ser, à sua maneira demorada, um uso muito melhor do tempo do que ficar rolando infinitamente o que restou do Twitter neste momento. E em uma orquestra de creme fraiche da Sinfonia Gastronômica de Gordo, realmente me maravilhei com um arco de temporada que construiu uma jornada de herói e levou a um final incrível, só para ver a realidade do reality show destruir a ilusão. Quem sabe, talvez em um futuro de conteúdo gerado por IA, com infinitas versões do Gordon Ramsay se transformando, eu sinta saudade dos dias em que reality show ainda tinha um pouco de realidade. Mas é justamente isso,
Houve um momento nessa temporada que borrava a linha entre entretenimento e realidade, escapismo e realidade, ficção e realidade. Você é racista? Você odeia mexicanos? Apesar de reality show não ser realidade, ainda mostra pessoas reais. Conta ainda com membros reais da equipe e elenco criando entretenimento. Esporte é só um jogo, mas também é um trabalho para os jogadores, técnicos, pilotos e milhões de pessoas no mundo todo que constroem estádios, gastam seus salários em ingressos e tornam o espetáculo possível. A política é entretenimento e legislação. O voto é participação democrática, mas quando políticos eleitos traem os trabalhadores em benefício de lobistas e corporações, ocorre uma desconexão. Uma distância. Nessa distância, pode-se desenvolver o avanço derrotista da inutilidade, frustração, raiva, desesperança, complacência e depressão, apenas passando o dia enquanto não consegue se livrar da sensação de que algo está errado. O que você é? Um sanduíche idiota. É um sanduíche. Arrasa. A boa notícia é que isso, no final das contas, só pode nos acalmar até certo ponto. Porque no fim das contas, todos nós somos bem sentimentais. Ou seja, a empatia é uma emoção humana natural, evoluída ao longo das gerações e compartilhada com alguns parentes e ancestrais primatas. Reality shows funcionam porque nos identificamos e sentimos empatia pelas pessoas por trás das personalidades exageradas. Isso nos leva às ruas indignados quando vemos injustiça nas redes sociais. Também nos faz ligar para o vizinho ou pedir à família para doar dinheiro ou tempo a uma causa. Sempre que ocorre um tiroteio em massa, surgem voluntários prontos para doar sangue e salvar vidas, pois, no fundo, é isso que somos. Em qualquer dia, a humanidade pode e já mudou completamente de rumo para tornar o mundo melhor para muitos, não para poucos. E mesmo que a gente não vença, pelo menos caímos lutando. Essa é uma arte decente. Uma arte digna. Um bom episódio. Para ser sincero, eu assistiria. Um bom corte das cebolas coloridas, vamos deixar isso claro. Mas veja, aqui está o problema. Não tem sopa na sua sopa. Meu Deus. Agora, antes de chegarmos ao final épico, eu só quero tirar um segundo para te agradecer muito por assistir isso. Significa muito para mim poder compartilhar um pedacinho da minha mente com você. E o fato de você ter assistido tudo até o final e, sabe, não ter desligado ou talvez até querer compartilhar com outra pessoa, realmente isso significa tudo para mim. Este projeto evoluiu, obviamente, ao longo de muito tempo e nada disso seria possível sem o apoio financeiro do Patreon. Por isso, eu só quero dizer que existe um final super secreto e especial para todo este documentário que está disponível apenas em patreon.com/patreon.com/desterves. Todos do Patreon que viabilizaram este vídeo terão seus nomes nos créditos em breve. E se você quiser apenas compartilhar este vídeo, ou dar um like, um joinha, um comentário, ou postar em algum outro lugar na internet, sinceramente, isso significaria muito para mim. Mas sinceramente, do fundo do meu coração, muito obrigado por tirar um tempo para assistir.